O que o senhor diria para essa mãe? Arthur, uma coisa que é muito importante a gente entender é que existem transtornos e criança também tem transtorno psiquiátrico. A gente chega em 10% das crianças podem ter depressão, 5% podem ter TDAH. Sem motivo externo? Ou com motivo externo? 10% da população vai ter depressão. Ah, tá. Transtorno depressivo maior, tá? 10% É muita coisa. é muita coisa. Algum momento da vida. A depressão é um transtorno cíclico, né? Ela vai melhorar, diferente do TDAH, do autismo. 2% tem deficiência intelectual. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é assim, será que essa criança não tem nenhum transtorno? E muitas vezes a gente acha que é tudo criança espivetada, tudo criança do movimento, e às vezes essa criança tem um transtorno. E uma outra coisa que eles já vão começar a falar quando eu falar assim, tu tá colocando transtorno em todo mundo, é que a criança, quando ela tem esse comportamento, ela precisa de uma intervenção se ela coloca ela em risco ou se ela está levando prejuízo à família. Então, se ela é disfuncional, né? Eu tenho famílias que me falam assim, eu não consigo sair com meu filho, eu não consigo ir no restaurante. Aliás, eu já tive uma mãe que falou assim comigo, né? Ou eu me mato, eu mato ele, ou o senhor me ajuda. Nossa, assim, no consultório. extremo. Histórias de consultório, né? Assim, e essa semana eu tive uma mãe que eu vi que ela estava infeliz com a vida por causa do comportamento do filho. São filhos que têm transtorno. Se cai nesse quadro, gente, é tratamento. E aí, tratamento não significa necessariamente medicamento. Uma parte dessas crianças irão precisar de medicamento, uma parte não. Tratamento é terapia, é atividade esportiva, é um olhar diferenciado da escola, é um acompanhamento com uma forma de fazer diferente. Acabou de passar pelo Brasil um congresso mundial de desenvolvimento infantil e psiquiatria, que é o IACAPAP. Foi o mês passado no Rio de Janeiro. A minha equipe foi. E uma coisa que a gente sempre conversava era que, no final da palestra, se concluía assim, treinamento de pais. Muito obrigado. Mineiro adora café, né? Cafézinho, momento do café. Treinamento de pais. E esse, para mim, Arthur, é o meu legado. Porque o que eu mais vejo em consultório é pai que não tem habilidade de educar e criar o filho. Sabe? Assim, pai que troca a educação pelo celular. Aí, até 2000, a gente falava terceirizar para babá, para escola. Agora a gente está terceirizando para o celular e para outras coisas. Então, assim, a primeira coisa que respondendo a sua pergunta, eu falo muito, né, Arthur? Que bom, estamos aqui para ouvir você. A primeira coisa é, será que esse menino não tem um transtorno? Né? E depois, assim, se ele não tem um transtorno, existe método de ajudar, existe método de tratar. Algumas crianças vão precisar de uma disciplina mais rígida. Mas isso não significa castigar, pôr de joelho contra a parede. Ajoelhar no milho. Isso não existe. Você lembra? Antigamente nas escolas tinha isso, palmatória. Mas, por exemplo, eu já tive uma adolescente que a primeira orientação foi tire o celular. E aí tem uma coisa que vou lembrando das coisas, eu preciso te falar, né? Tire o celular, e essa mãe falou assim, vou tirar o celular e nunca mais vou voltar. Não, peraí. Isso não é disciplina. Porque disciplina tem regra. Hora para acabar, hora para começar, hora para acabar. A disciplina, você tem que sentir que está disciplinando, a criança tem que sentir que está sendo disciplinada e a criança tem que entender por que está sendo submetida àquilo. E, então, assim, tem que tirar o celular. Olha, você vai ficar o final de semana sem o celular. Enquanto você não tomar essas atitudes dessa forma, eu não vou voltar. Então, e às vezes os pais erram nisso, né? E aí, porque eu vou tirar a bicicleta, mas ele nem anda de bicicleta. Né? E eu vou tirar o celular, e quando você vai voltar? Nunca? Entende? Então, a outra uma questão coisa sem propósito, parece dar até preguiça de formular a própria correção. Exatamente. E muitas vezes essa criança também está querendo falar para o pai assim, pai, eu preciso mais da sua atenção. Eu preciso que você esteja presente mais na minha vida. E hoje a gente tem uma família que realmente tem dificuldade em dispensar tempo para essas crianças, sabe? Eu tenho um post que eu coloco que é o dízimo da criança. Né? Assim, quanto tempo você vai dedicar para o seu filho hoje? E os pais perguntam assim, Marconi, eu quero comprar o melhor presente para o meu filho para disciplinar. Ele tem... Não é isso. Eu tive um professor lá no FPR, que é o Dr. Isaac Brook. O Dr. Isaac, 90 anos, ia
era professor emérito e ia dar aula pra gente. E ele sempre pegava assim, gente, não precisa de brinquedo mirabolante. Com um palito, com 2 palitos você faz o avião, você faz o hominho, você faz a casinha, você consegue brincar com um monte de coisa. Aquarela. Você consegue brincar com tudo. Agora, o que é mais importante e que muitas vezes as pessoas não falam é o seguinte: se eu vou brincar com meu filho, tem que ser gostoso pro pai. Se não está sendo gostoso pro pai, provavelmente está sendo horrível para a criança. E às vezes a gente não entende isso. Você está cansado, nossa, que chato ficar aqui. E a criança percebe, a criança E você entende. tá forçando, Você tá olha. forçando. E aí, quando tá gostoso para você, que seja 15 minutos, que seja 10 minutos do seu dia, para, e esse momento é dele. E aí a gente vai brincar. E a gente que vai tem se filho relacionar. pequeno, né, Lara? A gente percebe muito isso. A minha filha tá com 3, né? Ela já brinca mais do que a Maria, né? E, cara, é impressionante. Eu brinco com ela e ela, sabe, você percebe o brilho no olhar da criança. Esse negócio que você comentou dos brinquedos, eu me lembro que, cara, antigamente não tinha essa quantidade toda de brinquedo, né? E a gente brincava, a gente juntava tudo, aí tu pegava o Playmobil com a Barbie, com não sei o quê, o Forte Apache, inventava uma história. E hoje em dia, brinquedo pra caramba, vira meio que um paradoxo da escolha, né? Aí você acaba não querendo brincar com nada. Você brinca menos do que brincava antigamente. Eu queria só comentar um negócio, puxando ainda pra essa questão que você tava comentando das correções dos filhos e tal. Queria dar uma de advogado do diabo aqui, tá? Que é o seguinte, que é uma história que aconteceu comigo, né? E eu sei que a Lara também tem uma história parecida com ela, que é o seguinte. Lá em casa, toda quarta-feira, doutor, era dia de bife de fígado. Era dia de fígado lá em casa. Meu pai comprava fígado e não interessa se você não gosta ou não ou gosta, entendeu? Você vai comer porque é o que tem pra comer. Então, quarta-feira, ele chegava lá, era dia do fígado. Eu odiava no início, bife de fígado. Mas enquanto eu não terminasse de comer, eu não levantava da mesa e era só isso pra comer. Ó, é arroz, feijão, dá o fígado, mas não tem outra coisa. Hoje não é coração, não é carne, não é frango, é fígado. Quarta-feira vai comer isso aí. E, cara, eu aprendi a gostar. Hoje eu adoro fígado. Eu não consigo, de fato, olhar pra isso lá pra trás e repreender essa atitude do meu pai. Talvez eu não fizesse isso com a minha filha. Hoje, né? Assim como algumas coisas que meus pais fizeram comigo, eu apanhei. Sabe? Mas hoje eu falo, pô, não consigo olhar para os meus pais e falar, cara, eu tive realmente um trauma por conta disso. Eu não sei se é alguma exceção, claro. Mas eu, de fato, eu olho para aquilo e falo, bom, talvez eu não faça com a minha filha. Mas eu não consigo sentir assim que foi algo que me prejudicou, o lance do fígado também. Mas aí, conversando com a Juliana, né, que trabalha aqui com a gente, ela teve uma história parecida. Ela falou, pô, Arthur, pra mim não funcionou muito não, porque eu detesto o fígado até hoje, né? E a Lara tem uma história com um remédio, né? Não, na verdade, estão várias mini histórias, nenhuma tão drástica, assim. Eu apanhei poucas vezes na minha vida, assim, de que eu me lembro, mas eu até ainda, né? Eu dei remédio de xarope, e era uma Novalgina. Lembra aquela Novalgina rosa, amarga não, doce, estranha, né? E eu estava passando mal. E minha mãe e meu pai tentaram com amor, com carinho, de todo jeito. Eu não vou tomar, não vou. Ele falou assim, então tá bom. A casa tinha 2 andares, o apartamento. Você vai ficar aqui na cozinha, olhando pra cara desse remédio aqui. E nós vamos lá pra baixo. Você só vai sair daqui depois que tomar o remédio. Se você quiser pegar o remédio e jogar ali na pia, você estará fazendo mal para si mesmo. Eu já era maiorzinha ali, né? Então, eles meio que tentaram de todo jeito. Quando eles viram que não ia, eles desceram e me deixaram lá em cima. E eu fiquei lá esperando, aquela coisa, olhei, tampei o nariz, tomei uma água por cima. Lara Brenner, juro, não duvido nada que tenha sido isso. E eu me lembro, quer dizer, isso tanto ficou marcado em mim que eu me lembro até hoje, né? Então não é pra falar que tenha sido um episódio assim neutro na minha vida. Mas eu me lembro, não sei se hoje romantizando o passado, talvez, porque a gente sabe que costuma fazer isso, né? Isso é do ser humano. Mas eu me lembro de me sentir muito forte depois disso. Tipo, tá aqui, tomei o remédio, tomei malditos, tá aqui o remédio que eu tomei e tudo mais. Pregar na cara dos pais. Mas também fico pensando assim, se hoje eu faria isso com a Maria, eu acho que não. Eu acho que eu seria mais linha Dr. Marconi, assim, sabe? Não sei se eu fiquei traumatizada, doutor, por causa disso. Talvez seja um trauma que eu não consiga reconhecer. Mas nesses casos, por exemplo, você quer disciplinar
Agora vem a pergunta de fato, né? Depois de todo esse blá blá blá. Quero uma educação mais rígida. Você quer disciplinar seu filho a não ser enjoado pra escolher comida ali na hora, senão fica aquele negócio, vou pegar isso não, tal. No caso do Arthur e no meu caso, a pessoa fala, não vai tomar remédio e não toma, porque eles tentaram de outro jeito, eu não queria tomar o remédio. Como agir hoje, dentro dessa perspectiva científica, como você bem disse, existente hoje? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a criança ela não tem experiência para saber escolher se vai ou não tomar um medicamento. Uhum. Uma febre pode caminhar para uma convulsão febril. Uhum. Provavelmente o fígado é para melhorar, porque ele sabia que tem mais ferro, o fígado tem mais ferro para não ter chance de ter anemia. Então, assim, primeira coisa, voltando